Thank you very much. Então, muito bom dia a todos. O meu nome é Cláudio, sou doutorando na Universidade Católica de Leuven, na Bélgica, e hoje vou então falar um bocadinho de ciência. Esta coisa poderosa, mas ainda muitas vezes incompreendida. Porque às vezes parece, na televisão, que os grandes avanços da ciência são feitos, sei lá, por grandes ideias, lâmpadas que se acendem na cabeça de grandes génios, só que na realidade não é nada nisto. Na realidade, os grandes avanços da ciência são feitos de pequeninos passinhos, passinhos de bebê, que eles sim, todos somados, dão então um passo gigante. Aquilo que eu vos vou tentar convencer hoje, nesta sessão, é que isto é de facto uma das coisas boas da ciência, é que há razões para isto funcionar assim e que é por causa disto que a ciência é tão poderosa e que as coisas andam para a frente, ok? Eu vou apenas fazer uma nota prévia para dizer que nesta sessão, para me facilitar a vida, eu vou focar muito na minha área de estudos, que é a bioquímica e a biologia celular e molecular, mas tudo aquilo que eu vou dizer acaba por ser extrapolável para as outras áreas de saber, ou seja, aplica-se também às engenharias, às físicas, etc. Mas então, se eu vou falar da minha área, eu preciso de começar primeiro por dizer aquilo que ela é. E então, eu fui à Wikipédia. E a definição que lá está é esta. Muito resumidamente, a bioquímica é o estudo das reações químicas que acontecem nos organismos vivos ou que estão relacionados com eles. Ou seja, é uma mistura de química, porque estuda as reações químicas, com a biologia, porque estuda os seres vivos. A bioquímica acaba também por ser a base da biologia celular e molecular, porque para entender os processos biológicos a um nível pormenorizado, a um nível microscópico, um bom biólogo tem, em primeira instância, que perceber as reações químicas. E então a biologia celular e molecular, tal como o nome também diz, é a biologia, ou seja, mais uma vez, o estudo dos seres vivos, mas de uma perspectiva muito pequena. Ou seja, em vez de olharmos para um ser vivo e o vermos como um todo, nós vamos aos detalhes minúsculos e microscópicos para perceber exatamente ao pormenor, ao detalhe, como é que ele funciona. Porquê é que é tão importante reduzir a nossa investigação a coisas tão pequenas? É que às vezes há coisas que nós só conseguimos compreender se soubermos de facto os detalhes daquilo que está a acontecer, ok? Por exemplo, uma coisa muito conhecida. Todos deverão saber que há pessoas que são intolerantes e que ficam mal dispostas quando bebem leite. Hoje, depois de anos de estudo ao nível molecular, sabe-se que o problema é tão somente a falta de uma enzima chamada lactase em todas as nossas células, que é essencial para digerir um açúcar que existe no leite, que é a lactose. Ou seja, por causa disto, hoje cientistas e médicos são capazes de indicar como é que os pacientes podem evitar ficar mal dispostas. É basicamente não ingerir alimentos com lactose. E mais, pelo menos que seja do meu conhecimento, hoje ainda não há uma cura para esta condição. Mas quem sabe, um dia não vão aparecer tratamentos que permitam, por exemplo, sei lá, inserir lactase nas células. Por exemplo, ora, se um dia encontrarmos de facto uma cura ou um tratamento para esta condição, isso só será possível porque conhecemos de facto os pormenores, os detalhes dessa mesma condição. Porque sabemos que o problema é exatamente a falta daquela enzima. Ok? Mas a vida, obviamente, é uma coisa muito complexa. Por isso, como devem calcular, um ser vivo para funcionar, ou seja, a vida para funcionar, um ser vivo tem de estar muito organizado, quer a nível celular e também a nível molecular. Começo então pelo nível celular. Como é que estão então organizadas as nossas células? Eu gosto de dizer que as nossas células são como casas. E nesta casa, tal como eu creio que em todas as casas, existem várias divisões. Existe uma cozinha, onde as pessoas cozinham, existe uma casa de banho, onde as pessoas tomam banho, um quarto onde as pessoas dormem, etc, etc. Ora, se eu quiser estrelar um ovo, por exemplo, eu não vou fazê-lo na casa de banho. Enfim, não faz sentido. Em primeiro lugar, não haverá lá um fogão, logo aí os ovos ficariam crus. Mas depois, se eu precisar de ajustar o saleiro está na cozinha. Se eu precisar de um garfo para bater os ovos, ele estará na cozinha. Ou seja, é na cozinha que eu encontro todo o ambiente envolvente para o ato, otimizado para o ato de cozinhar, ok? Do mesmo modo, tomar banho num lava-loiça é capaz de não ser a coisa mais confortável do mundo. Nas nossas células, as coisas acabam por funcionar de uma maneira muito semelhante.
Ou seja, também elas estão divididas em divisões, a que nós chamamos os organelos, um, e cada um destes organelos tem características internas muito próprias, desde o pH, a temperatura, a quantidade de determinadas moléculas, como algumas vitaminas, etc. Ou seja, isto faz com que as proteínas que estão dentro destes organelos, que são como que os seus habitantes, estejam perfeitamente adaptados, e isto faz também com que cada um destes organelos esteja especializado ou otimizado para as suas funções. Ok? Depois, a nível molecular, também é necessária muita organização. A toda a hora, enfim, as moléculas biológicas organizam-se e a todo momento acontecem nas células milhares de reações químicas que, no fundo, servem para isto, servem para restabelecer esta organização. Ao conjunto de todas estas reações que acontecem numa célula, nós chamamos o metabolismo celular. Ok? Esta, esta imagem aqui é um resumo muito resumido do metabolismo. É uma gota no oceano, na realidade, mas dá para ver também algumas coisas. Por exemplo, dá para ver que há algumas reações que estão relacionadas entre si. Por exemplo, estas reações químicas aqui com um sombreado rosa são um conjunto de 10 reações em que uma molécula básica dos açúcares, que é a glucose, ela é cortada ao meio para formar energia. A cada um destes conjuntos de reações que todos juntos constituem um determinado processo, nós chamamos uma via metabólica. Esta, em concreto, chama-se glicólise, mas obviamente há muitas mais vias. E neste slide dou-vos precisamente o exemplo de outra dessas vias, que é a via das pentoses fosfato. Ora, ao contrário da glicólise, a via das pentoses fosfato é uma via que também pega na glicose, só que transforma-a noutras moléculas que, por sua vez, dão origem a moléculas maiores, como, por exemplo, o DNA. Ou seja, nesta via nós destruímos a glicose, nesta nós usamos-la quase como tijolo para fazer coisas maiores. Ora, escusado será dizer que para uma célula e um ser vivo funcionarem bem como um todo, tem de haver um equilíbrio muito grande entre todos estes processos, não é? Ou seja, por exemplo, se cortarmos toda a glucose para a energia, nós ficamos sem tijolos para fazer coisas maiores. Mas se usarmos toda a glucose para fazer tijolos, nós ficamos sem energia. Por isso, para manter um equilíbrio metabólico, há algumas coisas que têm de acontecer. E a primeira é um bocado óbvia e está relacionada com a nossa alimentação. Ou seja, se nós estamos constantemente a destruir nutrientes para energia ou para construir coisas, e se todos os dias acabamos por excretar os restos quando, enfim, quando suamos, quando vamos à casa de banho, etc., nós só podemos restabelecer os nutrientes se nos alimentarmos adequadamente. Parecerá clichê, mas o exercício físico regular também é importante, porque queima reservas indesejadas. Mas depois há uma terceira coisa menos falada, que são respostas naturais a desequilíbrios e que é intrínseca a todos nós, ok? Aliás, não só desequilíbrios, por vezes são só alterações temporárias no nosso corpo, alterações normais, por exemplo, os minutos a seguir à digestão, mas para facilitar eu vou chamar a isto tudo desequilíbrios. E mostro-vos aqui um exemplo muito concreto. Quando nós apanhamos sol, o sol produz stress nas células da pele. Ora, um dos tipos de células que existe na pele, que são os melanócitos, eles sentem este stress e, em resposta, são estimuladas nos melanócitos umas vias metabólicas que no final levam à produção de melanina, que é o químico que faz a nossa pele ficar escura. Ora, para que é que serve esta melanina? É muito simples. Quando a luz bate na melanina, a melanina absorve-a e por isso vai proteger todas as células à volta, todas as células da pele, dos danos causados pela luz, ok? Ora, como esta, há obviamente muitas outras respostas. Nós estamos programados de origem para ter milhares destas respostas a stress específicos que, no fundo, servem para manter um equilíbrio metabólico no nosso corpo. E perguntam-me vocês, então, e quando não há equilíbrio? Quando não há equilíbrio, arriscamos a ficar doentes e, enfim, se não nos tratarmos, arriscamos a morrer. Por exemplo, no caso da melanina que falei, se nós abusarmos do sol, se abusarmos tanto, como temos tanto stress nas células, que não há melanina que chegue para absorver tanta luz, nós arriscamos, por exemplo, a apanhar cancro de pele e acho que é de senso comum o quão grave pode ser o cancro. Portanto, em resumo, estudar os detalhes celulares e moleculares é indispensável para um conhecimento aprofundado dos seres vivos. A organização das células depende da existência destes organelos, que são estas divisões. A nível molecular, depende da existência de um equilíbrio metabólico permanente, que, se não existir, pode ter consequências a nível patológico, com doenças e, quem sabe, a morte. Ok?
Eu agora vou fazer um pequenino salto para outro assunto, para explicar alguns conceitos que depois vão ser precisos para compreender minimamente o meu trabalho. E o primeiro desses conceitos tem a ver precisamente com o oxigênio. Acho que também será senso comum que o oxigênio é essencial para a vida, e enfim, é verdade, se não respirarmos, morremos. E suponho também que deverão saber que a mitocôndria é a pilha de uma célula. Esta lenga-lenga é tão batida que há imensos memes sobre isso na internet. Ora, aquilo que muitas pessoas não sabem é que estes dois fatores se relacionam. As mitocôndrias são organelos muito interessantes. Na verdade, evolutivamente, elas no início eram seres vivos independentes, que depois desenvolveram dentro delas uma forma muito eficaz de gerar energia. Depois, a certa altura, elas foram quase como que comidas por uma bactéria e, em vez de serem digeridas, elas tornaram-se hospedeiros simbióticos e ficaram todos a ganhar. Ora, a mitocôndria, em teoria, dentro da bactéria, fica mais protegida. Mas a bactéria original ganhou ali um parceiro muito grande que produz muita energia para ela usar ali quase de bordo. Ora, isto durou ao longo de toda a evolução e hoje em dia todos os organismos complexos têm mitocôndrias. Por exemplo, o ser humano precisa de tanta energia para viver que não sobreviveria sem as mitocôndrias. Este mecanismo de produzir energia, muito eficiente, chama-se fosforilação oxidativa. É um bocado complexo para explicar ao detalhe, mas envolve uma corrente, enfim, uma corrente elétrica muito potente, gerada nas mitocôndrias, e envolve também o transporte de eletrões ao longo de várias proteínas. Ora, estes eletrões são uma coisa muito reativa, e se não forem, entre aspas, anulados, eles podem tornar-se perigosos e podem reagir com coisas que não deviam. Por isso, neste complexo de proteínas 4, os eletrões são metidos no oxigênio, numa reação química que origina a água. E a água, enfim, não é tão perigosa. Não é perigosa, não é? Ora, este processo é também chamado de respiração celular e é por causa disto que o oxigênio é essencial à vida, ok? Só que nada na vida é perfeito. E o oxigênio também pode ser mau para as células. Em algumas situações, o oxigênio pode ser transformado numa série de moléculas altamente prejudiciais. Por exemplo, no processo de fosforilação oxidativa, às vezes há erros que acontecem. É normal, não é? E em vez do oxigênio ser usado, como eu disse no slide anterior, ele é usado, entre aspas, para o mal. Ora, estas moléculas malvadas são chamadas de espécies reativas de oxigênio. E as mais perigosas conseguem ser mesmo muito perigosas, destruindo tudo quanto encontram. Por isso, as células têm mecanismos de proteção para atacar estas espécies reativas de oxigênio na hora. Esses mecanismos de proteção envolvem antioxidantes. Portanto, se virem na televisão publicidades a dizer que devem ingerir alimentos com muitos antioxidantes, eles servem basicamente para isto, servem para combater estas ROS. Só que eu agora vou baralhar um bocado mais as contas e vou-vos dizer que estas ROS também podem ser benéficas, quando, obviamente, em níveis baixinhos e controlados. Porquê? Porque nem sempre elas são destruídas. Como eu vos disse há bocado, as células têm respostas de stress. E às vezes as ROS, em vez de serem destruídas, elas ativam vias metabólicas de stress que, no fundo, no final, fazem com que sejam produzidas mais proteínas antioxidantes. Para quê? No fundo, para criar resistência. Ou seja, no futuro as células têm mais armas para combater as ROS. Ok? Portanto, muito resumidamente, o oxigênio é essencial à vida, porque é essencial no processo de geração de energia. Por vezes é transformado em moléculas muito perigosas, que são as ROS, que geralmente são destruídas por antioxidantes, mas que por vezes também ativam vias de stress que levam à produção de mais armas, de mais antioxidantes, portanto, de uma maior resistência, levam a uma maior resistência nas células. E nesse contexto, há um organelo muito particular nas células, que é o peroxissoma. Ora, os peroxissomas são organelos pequeninos nas células, naquele desenho da célula rudimentar que mostrei, seriam estas bolinhas aqui, muito importantes nas células. A mais conhecida delas é precisamente destruir um dos tipos de ROS que eu falei há bocado, de hidrogênio. Aliás, foi por causa desta função que o cientista que os descobriu lhes deu este nome. Estou a falar de um Nobel da Medicina nos anos 70 chamado Christian de Duve. Outra função é a destruição de lípidos muito grandes para a energia, também a produção de ácidos biliares, que são importantes na nossa digestão, também a produção de plasma halogéneo, que é um componente importante da banha de mielina, que a mielina é como que a fita isoladora que permite que haja corrente elétrica a correr nos neurónios, enfim, etc. Mas eu estou particularmente interessado é na primeira destas funções, no peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio é esta molécula aqui, e por curiosidade diria que
muitos de vós terão frasquinhos disto em casa, sob a forma de água oxigenada, e é uma das formas mais comuns de ROS encontradas nas nossas células. Ao mesmo tempo, é também uma das menos perigosas, porque o peróxido não é daquelas que reage com tudo o que lhe aparece à frente. Ora, por causa de ser menos perigosa, o peróxido por vezes é transportado para os peroxisomas e é lá que é destruído, porque não há tanto o risco de destruir as coisas pelo caminho. E além disso, também por ser pouco perigosa, as respostas de stress que eu falei só são possíveis por causa dele, porque as outras espécies de ROS, enfim, destruiriam rapidamente as moléculas intermédias. Ora, isto significa que para exercer as suas funções, o peróxido de hidrogênio tem de andar sempre a viajar entre divisões da célula. Qual é que é o problema? É que o peróxido é uma molécula polar e as membranas das células são constituídas por gorduras, que são moléculas apolares. Ora, moléculas apolares e moléculas polares, elas repelem-se. Por isso, se vocês tentarem misturar azeite e água, não conseguem, porque a água é polar e repele a gordura, que, mais uma vez, é apolar. Por isso, para viajar entre as divisões das células, o peróxido precisa de canais, precisa de proteínas que funcionem, enfim, como um túnel nas membranas, que permitem que o peróxido passe sem ser repelido então pelas gorduras que existem nas membranas. Só que aqui há um novo problema. É que nós não conhecemos canais de peróxido de hidrogênio nos peroxisomas. Noutros sítios conhecemos, na mitocôndria, na membrana plasmática, aí conhecemos alguns canais de peróxido, mas nos peroxisomas não. Por isso, como é que o peróxido é transportado nos peroxisomas? Sejam então muito bem-vindos ao meu trabalho. Eu disse-vos ao início que a ciência é feita de passinhos de bebê. O meu trabalho, enfim, é mais um destes passinhos de bebê, só que há uma coisa muito importante nestes passos, é que eles têm de ser sólidos, têm de ser uma coisa muito bem explicada e muito bem feita, para que quando pusermos o pé no chão, enfim, não caiamos, não é? E para fazer a coisa bem feita, aquilo que todos os cientistas fazem é seguir o chamado método científico, que é basicamente um conjunto de passos, um conjunto de regras que temos de seguir antes de retirar uma conclusão. O método científico começa com observações, que, enfim, são coisas que vemos a acontecer, que podem ter ou não uma explicação. Depois, fazemos perguntas. E a partir das perguntas, nós mandamos umas postas de pescada para o ar, umas teorias, para responder a essas perguntas. Essas teorias nós chamamos de hipóteses. Ora, uma teoria não serve para nada se não for verdadeira, por isso o passo seguinte é testá-la. E então fazemos experiências que podem comprovar ou podem então desmentir a teoria. Estas experiências dão resultados que nós analisamos e, no final, tiramos as nossas conclusões. A ciência é muito boa neste aspecto, porque se chegar aqui uma pessoa muito importante, com a mania, e mandar uma teoria para o ar, enfim, as pessoas só lhe vão dar crédito quando essa teoria for provada com experiências sólidas, ok? Para ser mais fácil de compreender isto, vamos então regressar ao meu trabalho. Então eu disse-vos que houve um conjunto de observações que nós fizemos, e a partir dessas observações fizemos várias perguntas. A primeira e a mais óbvia é como é que então o peróxido entra e sai dos peroxisomas. E porque nós já estudamos peroxisomas há muitos anos, será que nós já conhecemos a proteína que é capaz de transportar o peróxido, só que ainda não sabemos que essa é a sua função, porque, enfim, tantos anos depois, se calhar já deveremos conhecer essa proteína. Bem, na realidade, há uma proteína chamada PMP34 que nós encontramos muito facilmente e muito abundantemente na membrana dos peroxisomas, só que ainda não sabemos muito bem para que é que ela serve. Esta proteína tem já quase 50 irmãos conhecidos e todos eles são canais, ou seja, é muito provável que esta proteína seja também um canal. E se eu vos mostrar previsões computacionais da estrutura, ou seja, as previsões que o computador me dá, são sempre algo que me faz lembrar um canal. Há sempre ali um buraquinho no meio que faz lembrar um canal. Assim, no início do meu doutoramento, a teoria que nós desenhámos foi que, já que a PMP34 é tão comum na membrana dos peroxisomas, e já que ela parece ser um canal, se calhar a sua função de facto é mesmo transportar o peróxido. Só que mandar as teorias para o ar não serve para nada, as pessoas querem é provas. Por isso, então, desenhámos experiências para comprovar a nossa teoria. O desenho das experiências é um exercício de total criatividade. Enfim, muitas das vezes não interessa propriamente o caminho que seguimos, interessa que as coisas sejam bem feitas, que as técnicas que nós usamos, os métodos, sejam adequados, que as experiências sejam feitas de uma forma imparcial. Enfim, as coisas têm de ser bem feitas para as conclusões serem então sólidas. No meu caso, o objetivo era então estudar se a PMP34 era um transportador de peróxido, e por isso a primeira parte da nossa estratégia foi mexer com a situação normal e ver o que acontecia, ok? Portanto, aquilo que nós fizemos foi arranjar uma forma de aumentar o peróxido nos peroxisomas, mas aumentá-lo tanto
que a certa altura não havia hipótese. Os peroxissomas não conseguiam aguentar com tanto peróxido lá dentro, tinham de começar a mandá-lo para fora. Então, como é que nós fizemos isto? Bem, existe uma enzima, que é a D-aminoácido oxidase, cuja função é destruir aminoácidos para energia. Na mesma reação química em que destrói os aminoácidos, esta enzima também transforma oxigênio em peróxido. Portanto, para mexer então com a situação normal, aquilo que nós fizemos foi pegámos em células, aumentámos imenso a quantidade de DAO dentro dos peroxissomas e depois, quando foi para fazer a experiência, era fácil. Era só adicionar aminoácidos às células que a DAO começa a produzir peróxido nem maluca e, portanto, aumenta imenso o peróxido nos peroxissomas. Ok? Só que em ciência, sempre que nós dizemos algo, nós temos que o provar. E então eu tive que provar que de facto aumentei a DAO nos peroxissomas. E foi então o que fiz. Então eu cresci lado a lado células em que aumentei a DAO e células em que não aumentei, e depois fiz esta técnica chamada imunofluorescência. Os passos principais estão aqui descritos. Muito resumidamente, eu tratei então as células, depois adicionei às células vários anticorpos fluorescentes. Um desses anticorpos, na verdade não é um anticorpo, é um químico, ele liga-se ao DNA no núcleo e emite luz azul, portanto pinta o núcleo de azul. Depois um anticorpo liga-se a uma proteína que só existe nos peroxissomas, chamada PEX14. Esse anticorpo emite luz verde. E o outro anticorpo que eu usei emite luz vermelha e só é capaz de se ligar à DAO. Ok? Ora, como podem ver, aqui à esquerda, nas células em que eu não aumentei a DAO, não vemos vermelho, tal como era esperado. Se não há DAO, o anticorpo não se liga a nada. Mas quando eu aumentei a DAO, nós já conseguimos. A DAO já está presente. Mas mais importante que isso, nós vemos o vermelho exatamente nos mesmos sítios onde há verde. Por isso é que na definição aparece muito amarelo. Ora, isto significa que a DAO e a PEX14 estão exatamente. Ou seja, a nossa estratégia funcionou. Conseguimos aumentar a DAO nos peroxissomas. Ok? Voltemos agora a este slide. Eu disse-vos que queria estudar a PMP34, só que para isso eu nunca posso fazer uma experiência só. Eu preciso primeiro de saber o que é que acontece normalmente, na situação normal, e só depois é que posso analisar o efeito da PMP34. Porque se eu não souber a situação normal, eu não tenho depois fator de comparação. Ok? Por isso, eu vou ter sempre de fazer duas experiências. Uma em células com PMP34, que será então a nossa situação normal, e outra em células sem PMP34. Okay? Já agora, neste evento do Science is Wonderful, daqui a pouco parece que vai haver outra palestra em português e o orador vai abordar precisamente a técnica de edição genética que eu usei para remover a PMP34 das células. Portanto, quem tiver interesse, fica a publicidade feita. Mas adiante, então, em células normais, as tais células que vão ter a PMP34, obrigatoriamente eu vou ter que ver um aumento de peróxido no citosol. Se eu não vir é porque a nossa estratégia não está a funcionar, ou seja, se calhar não estamos a produzir tanto peróxido quanto queríamos e, portanto, os peroxissomas não estão a exportar. Nas células que não vão ter PMP34, é aquilo que vou testar. Só há duas hipóteses. Ou o peróxido aumenta no citosol ou não aumenta. Na primeira possibilidade, se aumentar, isto significa que tirar de lá PMP34 ou não é igual, o peróxido continua a sair. Ou seja, não descobrimos o nosso transportador. Mas, se pelo contrário o peróxido não aumentar no citosol, significa que ele ficou preso dentro dos peroxissomas. Ora, como a PMP34 é a única coisa que está a faltar, isto significa que descobrimos então qual é que é a proteína que faz então o tal túnel de peróxido nos peroxissomas, ok? E eu disse-vos então que removi a PMP34, mas mais uma vez vos digo, ninguém acredita em ninguém em ciência, portanto eu tenho que o provar. E para provar que eu fiz, ou que fui bem sucedido, eu fiz esta técnica chamada Western blotting. Os passinhos da técnica estão aqui resumidos, mas muito sucintamente, aquilo que nós fazemos é retirar todas as proteínas das células, purificamos-las e separamos-las para uma membrana, separamos-las por pesos para esta membrana, que é uma espécie de papel especial que agarra as proteínas, e no último passo nós adicionamos anticorpos específicos para a proteína que queremos avaliar, ou seja, esses anticorpos só se ligam mesmo a essa proteína, ok? Depois adicionamos um químico que vai pintar esses anticorpos. Como os anticorpos só existem onde está a nossa proteína, acaba por ser quase como se estivéssemos a pintar a nossa proteína-alvo, ok? Portanto, aquilo que eu fiz foi, então, recolher proteínas de células normais e de células sem PMP34, fiz este processo todo e no final adicionei então um anticorpo específico para a PMP34. Os resultados estão aqui, ou seja, em células normais
eu fui capaz de pintar a PMP34, tal como esperado. Nas células em que a removi, não havia nada para pintar. Isto prova que fomos bem-sucedidos e conseguimos tirar então a PMP34 das células. Ora, como vos disse, ninguém em ciência acredita em ninguém, por isso se eu mostrasse só a parte de cima, as pessoas iriam olhar para isto e dizer: pois, mas tu aqui à direita só usaste água, não adicionaste nada. Então eu tenho sempre que mostrar que não. Por isso, na mesma membrana, depois fiz uma segunda experiência em que adicionei um anticorpo para a tal proteína que só existe nos peroxissomas, a PEX14, e repetir o processo. Ora, como eu fui capaz de pintar a PEX14 nos dois lados, isto prova que eu fiz a coisa bem feita, ok? Mas falta ainda uma coisa. É que eu disse-vos que queria medir o peróxido no citosol. E para isso então eu tenho que ter uma forma de o medir, ok? E para tal eu usei uma sonda, uma proteína fluorescente especial chamada ROGFP2 Corp1. Ora, esta sonda pode existir de duas maneiras. Quando ela não reage com o peróxido, ela absorve luz verde. Quando ela reage, ela absorve luz azul. Esta luz absorvida depois é emitida na cor amarela, ou seja, depois de absorver a luz, a proteína brilha e é tão mais brilhante quanto mais luz absorver, ok? Portanto, aquilo que eu fiz foi meter esta rocha FP2 nas células, depois damos luz azul às células e tiramos uma foto, e depois damos luz verde às células e tiramos outra foto. No final, medimos a quantidade de luz absorvida em cada uma das células, que no fundo é medir o quão brilhantes estavam as células, ok? Este é o tipo de foto que nós obtemos. As fotos são tão mais brancas quanto mais luz amarela o microscópio detectar, e a quantidade de peróxido vai ser então a quantidade de luz azul absorvida a dividir pela quantidade de luz verde absorvida. Ok? E agora temos tudo. Temos então uma forma de aumentar o peróxido nos peroxissomas, temos uma forma de o medir fora deles e também temos uma forma de mexer com a presença da PMP34 das células. Portanto, temos tudo o que precisamos para a nossa experiência. E então, vamos a isso. A primeira experiência que fiz então em células normais com PMP34. Adicionei os aminoácidos e medi o aumento da quantidade de peróxido ao longo de uma hora. E como vem, tal como esperado, ao longo do tempo, a quantidade no citosol aumenta. Ok? Só que, mais uma vez, vos digo, em ciência ninguém acredita em ninguém, por isso eu tive que fazer esta experiência várias vezes para mostrar que da primeira vez não foi só uma coincidência. Estes pontinhos são, na realidade, a média das várias experiências e as barras verticais são a margem de erro, que é, obviamente, tanto maior quanto maior for a diferença entre as várias experiências. Depois, chegou então a altura de fazer a mesma experiência em células sem PMP34. E como poderão ver, não houve grandes diferenças entre as células, houve só ali diferenças mínimas. O que é que isto significa? Que a PMP34 não transporta peróxido. Ou seja, depois de desenharmos a nossa teoria, nós fizemos uma experiência que permitiria decifrar se a teoria era verdadeira ou não, analisámos os resultados e concluímos, vimos que estar lá a PMP34 ou não era igual. Ou seja, concluímos que a nossa teoria estava errada desde o princípio. Vocês poderão achar isto triste, enfim, tanto trabalho que eu tive para nada, mas a ciência é assim. Nós tínhamos uma teoria que poderia fazer sentido, mas a ciência é fria, ela não vai lá por intenções, ela só permite que sobrevivam realmente as teorias que são verdadeiras. No fundo, enfim, a ciência acaba por ser uma metáfora da vida, ela obriga-nos a errar muitas vezes até termos sucesso. Ninguém consegue ter apenas experiências bem-sucedidas. Mas isto também é aquilo que torna a ciência desafiante e interessante e é o que a torna credível também. Ora, após a sessão de hoje, eu não queria que vocês retivessem o meu trabalho, que se calhar é um pouco desinteressante de se saber, mas gostava que vocês retivessem algumas coisas para a vossa vida. E a primeira é que a ciência é de facto muito importante para a sociedade porque arranja respostas para os problemas que existem e para aqueles que só vão existir ainda no futuro, que ainda não apareceram. A segunda mensagem é que os grandes avanços científicos são feitos de grandes ideias, não são, aliás, não são feitos de grandes ideias, mas de passinhos de bebê. Ou seja, aquilo que aparece nos cartoons, que um gajo tem como que uma luz e uma ideia para salvar o mundo. Enfim, não é bem assim. Os grandes avanços científicos acontecem porque muitos trabalhos pequeninos de muitos cientistas ao longo, de muitos cientistas em todo o mundo, todos juntos, eles sim dão um grande trabalho. A terceira mensagem é que nós cientistas nós somos muito céticos, nunca acreditamos em ninguém. Ou seja, cada vez que eu quero mostrar o meu trabalho ao mundo, eu estarei a toda a hora a ser julgado por todos quantos leem o meu trabalho. E se houver quem não acredita em mim, pode fazer as mesmas experiências que eu fiz. Mas também, se os resultados forem o mesmo, já são duas pessoas a dizer o mesmo, o que só fortalece as conclusões. A parte boa é que isto está para os dois lados. É que se chegar aqui alguém e disser que eu só digo disparates, os cientistas só acreditam em quem apresentar as provas mais fortes, ok?
Depois há uma quarta mensagem, que não foi algo que eu abordei na apresentação, mas que também é relevante, que é toda a investigação é importante. Mesmo que às vezes pareça que estamos a investigar algo que não serve para nada. Esse conhecimento depois pode vir a ser útil no futuro. Há um clássico exemplo que eu vejo muitas vezes, que é o estudo dos lasers, ou seja, quando os primeiros físicos começaram a estudar os lasers, se calhar ninguém via utilidade naquilo, para que é que nós queríamos uma luz brilhante, não é? Mas hoje em dia esta tecnologia serve para imensas coisas e ainda bem por isso que investigamos sobre os lasers, porque sem ela não teríamos televisões, telemóveis, enfim, tanta coisa. E por fim, a minha última mensagem é que a ciência é a melhor arma que temos para mudar o mundo. Os cientistas não sabem tudo, nem nunca vão saber, mas a cada dia que passem sabem um bocadinho mais. E a ciência também nunca vai encontrar consenso. Costuma-se dizer que dois cientistas sobre um assunto têm 3 opiniões diferentes. Só que por causa desta forma muito metódica de tirar conclusões, por causa desta maneira de funcionar da ciência, o risco de haver interferência de egos e manias é menor, acaba por ser diluído. Por isso as coisas andam para a frente e conseguimos ver progresso científico constantemente. Portanto, quando vocês na vossa vida virem um tipo a dizer que sabe mais que os especialistas porque viu um vídeo no YouTube, lembrem-se destas 5 mensagens e lembrem-se que a ciência é então ainda a coisa mais confiável que temos, ok? O meu penúltimo slide é para agradecer às entidades que pagam o meu salário, bem como a algumas pessoas que contribuíram para o meu trabalho na Universidade Católica de Leuven e na Universidade de Amsterdão. E no fim gostava de agradecer também a quem me deu a oportunidade de falar um bocadinho sobre ciência hoje para vocês e gostaria também de agradecer a todos vocês por me ouvirem. E termino então com um meme e fico agora à disposição para perguntas. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção. E creio que podem fazer as perguntas no chat, que estará acessível. All right. So Laura, I guess there are no questions. I don't know what are the procedures now. Claudio? Yes? Okay. Thank you very much for your presentation. I think there are no questions. So I will just stop the recording right now. So I thank you very much for the presentation of today. My pleasure. And yeah, thanks again for the opportunity and thanks for everyone who was here. Thanks to you. Thank you very much. Have a nice day. You too. Thank you.